Ontem nós tivemos um novo capítulo na novela da tributação das empresas offshore. Eu me refiro à publicação da Instrução Normativa 2180 da Receita Federal do Brasil, que acabou de sair do forno. Será que ela trouxe aumento de impostos? Será que as coisas pioraram? Será que melhoraram? Vamos conversar um pouco sobre tudo isso no vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme e você está no canal da Capital Global, onde nós falamos sobre serviços que nós prestamos, como, por exemplo, a abertura e manutenção de empresas offshore, para você que cansou de pagar a conta do Brasil e busca maneiras mais eficientes de alocar o seu capital no exterior. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no botão de gostei também e deixar um comentário pra gente, para algo mais personalizado, entrar em contato conosco. Enfim, será que essa instrução normativa da Receita, que versa sobre a lei das offshores, que já está valendo, ela é boa ou não? Uma instrução normativa, ela não deve aumentar impostos, ela não deve diminuir impostos. A ideia dela é esclarecimento, é tornar mais palatável a compreensão de uma lei que já está aprovada. Então, a rigor, a gente não deveria nem temer instruções normativas. O problema é que, na prática, a teoria é outra. E muitas vezes, na instrução normativa, a gente vê um aumento da base de incidência de um imposto. Por exemplo, no caso da Instrução Normativa 1888, da Receita de 2019, que versa sobre criptomoedas, eles colocaram lá que as criptomoedas você teria de pagar imposto de ganho de capital, inclusive na permuta de cripto para cripto, o que não estava em nenhuma legislação. Mas eles fizeram ali essa instrução que, na minha opinião, foi uma criação de impostos, o que deveria ser por lei. Então a gente sabe que isso pode acontecer. Mas às vezes também acontece para o bem, né? No caso da Instrução Normativa 1037 da Receita Federal, por exemplo, eles colocaram um rol taxativo, limitando o que é paraíso fiscal e o que é regime fiscal privilegiado. Um conceito que era aberto na lei, eles acabaram diminuindo. Então, muitas vezes a instrução normativa é até mais importante do que a lei. E aqui, no caso da lei das offshores. Bom, para quem caiu de paraquedas aqui no canal, a lei das offshores, ela veio para criar um novo imposto para investidores no exterior. Antes dessa lei, você que tinha investimentos lá fora, montava uma empresa em um paraíso fiscal legalmente para fins de diferir impostos, para postergar a necessidade de pagar imposto para um momento no futuro, que é quando você fosse fazer a distribuição dos dividendos. E aí, se você não distribuísse os lucros da empresa offshore nunca, você não pagava esse imposto nunca. Se fosse distribuir, era carnê-leão, até 27,5%. Mas aí ninguém distribuía e conseguia postergar a necessidade de pagar para o futuro. O que a lei mudou é que, a partir de 1º de janeiro de 2024, as empresas offshore, a maior parte delas, você que é o sócio da empresa, terá que pagar imposto no Brasil de 15% sobre o lucro que a empresa teve lá fora, ainda que ela não distribua lucros para você. 15% anualmente. Antes, passava um tempão sem pagar, quando distribuísse 27,5%, agora todo ano, 15, 15, 15. Não tem conversa. Quer dizer, até tem. Nós, inclusive, fizemos um relatório sobre quais são as maneiras legais de você conseguir driblar a lei das offshores, que está exclusivo para os assinantes do Capital Global Report, que é o nosso serviço de relatórios por assinatura, no qual nós listamos diversas maneiras que você tem de contornar essa obrigação legal, também alguns países que não são afetados, e também as maneiras que você não poderia fazer porque seriam ilegais. Nós mostramos lá a título de conhecimento, até para você não acabar cometendo nenhum deslize. Então, se você está interessado nesse tipo de conteúdo, considere se tornar um membro do Capital Global Report. Para isso, basta você escanear esse QR Code que está aí na tela. A assinatura é muito barata. E além desse relatório, você encontra muitos outros conteúdos sobre abertura de contas offshore e investimentos no exterior. Feito o jabá, vamos voltar aqui então à instrução normativa. Então, a gente já tinha essa lei e aí veio a instrução. E olha, em uma primeira análise, evidentemente a instrução saiu agora há pouco, eu não tive tempo de me debruçar sobre ela e refletir, mas em uma primeira análise, primeira leitura, eu entendi que ela está interessante. Ela não aumentou, ela, me parece, não trouxe nenhum aumento tributário, só esclareceu o que já foi trazido pela lei mesmo, também não me parece ter trazido nenhuma vantagem. Ela fez o que uma instrução deveria fazer, apenas instruir, não botar nem tirar. E ela fez isso muito bem, porque
o texto da lei das offshores, ele estava muito truncado, difícil de ler. E ela organizou melhor, pegou o mesmo texto, Ctrl+C, Ctrl+V, mas mudou umas palavras para torná-lo mais palatável, mudou a disposição, criou mais incisos, mais parágrafos, maior espaçamento. Então, a partir de agora, sempre que eu quiser estudar sobre a lei das offshores, eu vou abrir a instrução normativa ao invés de abrir o texto cru da lei, porque está muito mais didático o texto lá. E de mudança mesmo, ela trouxe algumas gerais e principalmente trouxe esclarecimentos para aqueles que vão adotar o regime de transparência fiscal ou ainda para aqueles que vão querer corrigir o valor da empresa no imposto de renda para poder pagar o imposto apenas de 8% ao invés de 15%. Então vamos comentar um pouco sobre essas principais mudanças. Então o primeiro esclarecimento que a instrução normativa trouxe é sobre o recolhimento para bens e direitos que estão em condomínio entre pessoas físicas. Por exemplo, você que tem um investimento em uma conta conjunta lá no exterior, você e a sua esposa, na pessoa física. E aí, quem é que vai ter que pagar esse imposto? Você, ela, vocês vão ser bitributados, cada um vai ter que pagar. Como que vai funcionar isso daí? E aí a instrução esclareceu que cada condômino deverá cumprir com as suas obrigações tributárias em relação à parcela do dinheiro que está lá fora que for titular. E naqueles casos em que não há como identificar quem é o titular, aí fica meio a meio. Distribui igualmente a obrigação tributária entre os diferentes titulares. Então isso foi interessante, trouxe um esclarecimento aí que estava gerando muitas dúvidas. Aí trouxe vários outros, eu não vou entrar um por um, porque senão o vídeo não ia acabar nunca, mas vamos falar os principais. Teve um que me chamou a atenção em relação a ativos virtuais e rendimentos no exterior. Até fiz um vídeo aqui se lei das offshores, como que ela impacta investidor de criptomoedas. E a grande dificuldade que nós temos é entender se uma hardware wallet, se uma carteira de cripto, ela está dentro do escopo da lei das offshores, porque se trataria de investimentos no exterior, ou se fica no escopo da lei brasileira, porque, sei lá, a hardware wallet está numa gaveta na sua casa no Brasil, por exemplo. Isso aí é algo que estava bastante controverso e que continua controverso. Mas a forma como eles escreveram ali deu um entendimento maior de que é no lugar no qual está custodiado. Então, mesmo que se trate de algum ativo virtual cuja emissão se deu no Brasil, sei lá, você fez o ICO de uma criptomoeda no Brasil, se ela não está custodiada no Brasil, aí já não é tributada aqui. Então isso trouxe um pouco mais de segurança jurídica, uma direção, mas ainda há muita dúvida, até porque onde que está custodiada a blockchain? Me parece que ela está fora do Brasil, porque ela é uma rede descentralizada que vai além das nossas fronteiras. Mas parte dessa rede se sobrepõe ao Brasil, então é uma zona de interseção. Isso aí não tem esclarecimento. Na minha opinião, continua confuso, mas pelo menos mostrou uma direção. Aí o ponto que eu quero abordar com mais detalhes aqui é o capítulo 4 em diante, que versa sobre as empresas offshore. No artigo 25 da instrução normativa, ele dispõe mais sobre as controladas indiretas. Então você que tem uma estrutura dupla de empresa offshore, por exemplo, tem uma empresa em Bahamas que é dona de uma LLC nos Estados Unidos. E aí, como é que ficaria a declaração do lucro? Você teria que consolidar tudo junto, tanto o lucro da empresa de Bahamas quanto a dos Estados Unidos? Como é que ia fazer? Ou vai ter que separar? E ali ficou claro que você precisa declarar de forma separada o lucro da matriz e o lucro da subsidiária na sua declaração de imposto de renda de pessoa física. Além disso, outra dúvida que o pessoal tinha era, beleza, então eu tenho uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, que é dona de uma empresa nas Ilhas Caimã, e aí eu vou ter que pagar imposto de 15% sobre o lucro da empresa das Ilhas Caimã, de 15% sobre o lucro da empresa de Bahamas, e aí quando a empresa das Ilhas Caimã distribuir para a de Bahamas, eu terei de pagar novamente, eu seria bitributado? Bom, evidentemente que isso seria inconstitucional e dificilmente eles iriam à frente tentando cobrar esse imposto de você. Mas a instrução normativa esclareceu que não, você não vai ser bitributado. E o que foi pago lá na empresa das Ilhas Cayman, você depois, se for distribuir para a empresa das Ilhas Virgens Britânicas, você coloca lá só que esse custo de aquisição de crédito que você vai declarar lá no seu imposto de renda, antes era em decorrência de dividendos da empresa das Ilhas Caimã, agora é em decorrência de dividendos da empresa das Ilhas Virgens Britânicas. Então, isso só vai mudar na separação ali de onde que vem esse imposto, mas não paga duas vezes. Do mesmo modo, ela também trouxe o esclarecimento
de que na empresa das Ilhas Virgens Britânicas, no balanço que você vai ter que fazer, vai ter que ter lá especificado o que veio de dividendos dessa subsidiária das Ilhas Caimã. Então ela trouxe algumas regrinhas assim que não te trazem nenhuma obrigação adicional. Já tinha a obrigação de fazer essas declarações, mas estava confuso, agora esclareceu como que devem ser feitas. Do mesmo modo, tinha lá a previsão de que a contabilidade das empresas precisa seguir o padrão de contabilidade internacional, IFRS, ou ainda as normas contábeis brasileiras. E aí agora esclareceu que os padrões contábeis do Brasil são o BRGAAP e que essa contabilidade precisa ser assinada por um contador, seja brasileiro, caso seja no padrão de normas contábeis daqui, ou se você fizer a contabilidade nos padrões IFRS, algum contador que tenha a homologação, seja lá em qual jurisdição for, para poder fazer a contabilidade nesses padrões. E para quem não sabe, o BRGAAP é o conjunto dos princípios contábeis que são seguidos aceitos pelo Brasil. E esse conjunto ele é formado por diferentes órgãos e legislações que tratam da contabilidade no Brasil. Entre elas a gente tem o Conselho Monetário Nacional, por exemplo, o Banco Central e ainda as resoluções circulares e comunicados do Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, onde dá para fazer contabilidade por diferentes métodos. Isso é importante ter esclarecido isso, porque tornou abrangente que pode ser feita conforme as orientações do CFC, que você não precisa fazer a contabilidade apenas com orientação, sei lá, do Banco Central, por exemplo. Te dá maiores disposições quanto a isso. Aí no artigo 26 também trouxe alguns esclarecimentos sobre como é que vai funcionar a dedução do imposto que a tua empresa offshore já pagou lá fora, pode ser usado como crédito no Brasil ou não, até quando que pode, data, limites e tudo mais. Então, interessante, não trouxe muita novidade, mas vale a pena dar uma olhada ali, ficou mais esclarecido esse ponto. E o que pega mesmo, as principais mudanças são as em relação ao regime de transparência fiscal e ao regime dos 8%. Começando pelo regime de transparência fiscal, que está lá no artigo 37 da Instrução Normativa Nova. Esse regime de transparência fiscal é um que você, ao invés de declarar a sua empresa offshore no imposto de renda agora, você declararia o que ela tem da porta para dentro no seu imposto de renda. Então a empresa se torna transparente, agora a Receita sabe tudo que a sua offshore tem, mas em compensação ela vai te dar alguns benefícios de tratamento fiscal. Você não precisaria pagar imposto de 15% anualmente, pagaria da mesma maneira que fosse você, pessoa física, mantendo aquelas posições, o que em alguns casos pode ser que traga alguma vantagem tributária. Eu particularmente tenho soluções que me parecem mais interessantes, conforme eu falei naquele relatório de como driblar legalmente a lei das offshores que está lá no conteúdo exclusivo dos assinantes do Capital Global Report. Mais uma vez o QR Code aqui na tela. Mas algumas pessoas vão acabar adotando esse regime de transparência fiscal. E aí aqui eles, nessa instrução normativa, esclareceram qual que vai ser o critério para você botar o valor. Então, antes você declarava a empresa offshore que tinha ações da Microsoft, da Amazon e do Facebook. Agora você vai declarar as ações da Microsoft, da Amazon e do Facebook, Meta, na verdade. E aí qual que vai ser o preço de aquisição dessas três ações que você vai declarar? Ou eles botaram lá a formulazinha, que é essa aí da tela, que é CP multiplicado por a divisão entre VA e VP. O que diabo é isso? Bom, você vai pegar o valor histórico adotado na tua declaração de imposto de renda, segundo a qual o custo de aquisição desse bem ou direito, dessa ação da Meta, da Amazon, por exemplo, vai ser medido pela multiplicação entre o valor histórico que você adotou para essa posição, para fins de declaração da sua offshore no ajuste anual do seu imposto de renda no ano calendário de 2022 entregue em 2023, multiplicado pela divisão entre o valor contábil do bem em moeda estrangeira em 31 de dezembro de 2023 e o valor total do ativo em moeda estrangeira no balanço patrimonial da sua controlada em 31 de dezembro de 2023. Ou seja, você vai precisar fazer a contabilidade em relação ao exercício de 2023, apurar qual que é o valor desse ativo, ver qual que é o valor também que constava na tua declaração do imposto de renda como ele tendo feito para entrar na sua empresa offshore, o valor histórico adotado, botar nessa formulazinha e aí você vai chegar em qual que vai ser o valor que você vai declarar cada uma dessas ações que você abriu essa informação para o governo a partir do momento que ela deixou de ser uma empresa offshore opaca. Tudo isso não tinha esse padrão lá na lei das offshores e esses esclarecimentos foram trazidos aqui na instrução normativa. Aliás, eles também falaram que precisa ser feito para a declaração de ajuste anual do imposto de renda agora de 2024.
relativa ao ano de 2023, que vai ser entregue por agora, caso você queira que ela seja transparente para fins fiscais, já em relação ao exercício vigente. Então, por mais que a lei das offshores elas só valha a partir do dia 1º de janeiro de 2024 em diante, para você pegar o benefício da transparência fiscal para esse ano, aí já precisa informar na declaração de agora. Mesma maneira para quem quer fazer a correção do preço histórico para, em vez de pagar 15% de imposto lá na frente, se distribuir, por exemplo, acabar pagando 8% agora e corrigir o valor histórico, alguma coisa assim. Aí, nesse caso, a gente tem o disposto no artigo 48 em diante. A instrução normativa esclareceu sobre o que se chamou de ABEX, que é a Declaração da Opção pela Atualização dos Bens e Direitos no Exterior. Uma declaração que você vai preencher lá no portal da Receita, o ECAC, para que você possa atualizar o preço histórico dos bens que você tem no exterior, sua empresa offshore, por exemplo, na intenção de pagar imposto de 8% nessa correção que você fará agora. Aí ela coloca lá como que funciona, quais são os prazos, que é do dia 15 de março até o 31 de maio, para você poder fazer essa declaração, prazo para pagar o imposto, qual que é o site, qual que é o teu status gold lá, no Egov, sei lá, para poder fazer. Enfim, cria diversos dispositivos sobre isso, traz vários esclarecimentos que podem ser interessantes para você que optar por esse benefício bem entre aspas, né? Porque o Estado ele quebra as tuas pernas depois de dar a muleta. Olha que bonzinho. Vou cobrar 15%, mas se quiser pagar 8% agora também pode ser. E será que vale a pena, aliás, adotar essa correção? Olha, na minha opinião, só se você está pensando em trazer esse dinheiro para o Brasil. Senão, via de regra, não vale a pena não. Mas isso é uma conversa para um outro vídeo. Até porque, por hoje, nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.